Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre um texto do Décio Pinhatari, tá? Poeta concretista brasileiro, que ele publicou em 1964, fazendo uma reflexão sobre a obra do Oswald de Andrade e inclusive sobre a antropofagia, tá? Isso se insere aí nessa movimentação que eu fiz do ano passado para cá, de refletir a antropofagia, apontar aí uns problemas, etc e tal, conexão com outras questões contemporâneas e tudo mais aqui do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre esse texto que chama-se Marco Zero de Andrade, tá? Para a gente refletir aí alguns problemas, não só da ideia da antropofagia, mas também da atualidade, da pretensa atualidade dessa questão, tá? Então é isso. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora em outubro, tá aqui, quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Você ganha também 2 marcadores, beleza? E o livro com dedicatória. E aí, anuncio também aqui o meu último livro de poemas, tá? Que foi publicado no final de 2023. Você levando o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, falou? Então, pessoal, vamos lá. Então eu tenho feito aqui vídeos, né, do ano passado para cá, refletindo a questão da antropofagia do Oswald de Andrade. Tá aqui essa edição bacana pra caramba, tá? Já deixo a dica mais uma vez aí, que é organizada pelo Jorge Ruffinelli e o João César de Castro Rocha. Aqui tem os manifestos do Oswald e tem vários dezenas de textos bacanas. É um livro, né, bem grande aqui, tem basicamente quase 700 páginas com vários artigos aí de pensadores brasileiros e estrangeiros sobre a antropofagia, tá? Então é um tema que está sempre em voga e eu acho que a gente tem que de alguma maneira superar isso, tá? Eu tenho feito várias reflexões aqui e essa de hoje vai ser sobre um texto. Eu tenho na verdade só em papel aqui o texto, né? Mas ele está publicado num livro chamado Contra a Comunicação, do Décio Pinhatari, tá? E que eu tenho em PDF, né? E aí o título do artigo é Marco Zero de Andrade. Ele está refletindo sobre a originalidade da antropofagia e dessa intervenção, digamos, né, poética, política, filosófica, histórica, etc. e tal, do Oswald. E vamos falar um pouquinho sobre isso para ponderar alguns detalhes aqui, enfim, que são dilemas e que também tem, digamos, né, um certo anacronismo no mundo de hoje, no Brasil de hoje especialmente, tá? Antes, uma coisa, só um detalhe que eu estava pensando. Algumas pessoas podem pensar, né, que algumas pessoas que acompanham aqui os vídeos do canal, porque normalmente os vídeos do YouTube estão sempre em diálogo com os acontecimentos do dia ou da semana, né, no máximo ali da semana. E aí, quer dizer, né, especialmente esses canais que estão, né, tipo o meu aqui, que estão sempre atualizando vídeos. E aí algumas pessoas podem se perguntar, bom, por que né, o cara está querendo pensar uma questão lá de 100 anos atrás e tal. E uma das justificativas para isso é que muitas vezes a gente só entende melhor questões do presente quando a gente acessa certas questões que não estão ainda bem resolvidas no passado, né? Já citei aqui também o livro da Maria Lúcia Murgel Starling, né, que ela fala disso no livro dela. E quer dizer, essas pontas soltas do Brasil que estão na história aí, né, estão na nossa história, e a antropofagia é uma delas, né, e a gente não conseguiu resolver isso ainda. Então muitas vezes a gente fica olhando para um tema do presente e tentando desenhar muito rápido ali, sem essa conexão com o passado, e fica repetindo ali certas críticas, enfim, né, que muitas vezes são inúteis ou minimamente ali parciais demais, e a coisa acaba não ganhando um contorno mais amplo para que possa ser relido de uma perspectiva diferente. Então esse é um dos objetivos aqui com essa sequência de vídeos falando da antropofagia, tá? Bom, e aí eu deixo aqui também alguns links para vocês, tá, de outros vídeos, porque eu não vou perder tempo aqui falando sobre, né, o manifesto do Oswald e tal, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso. E o objetivo aqui é refletir a ideia a ideia e a releitura que o Décio Pinhatari fez, né? Porque esse texto aqui dele, repito, é de 1964, foi o ano inclusive do golpe militar lá, né? E aí basicamente, digamos, uns 20 e poucos anos, 25 anos talvez aí, depois do manifesto Oswald, né? E 32 anos depois da Semana de Arte Moderna. Então, quer dizer, já tinha ali um rastro
e alguma coisa talvez já pudesse ser refletida ali e não foi. Então é importante também a gente pensar nisso aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá diretamente aqui para o texto, tá? No primeiro parágrafo ele fala de uma questão aqui ligada ao gênio, né? E ele diz que ele está classificando o Oswald de Andrade como um gênio, né? E ele diz o seguinte: alguns têm a volúpia e a coragem do zero, do de onde se começa. Pau Brasil, primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, marco zero. São os criadores originais, radicais, de uma linguagem nova, irreversível aos termos de um regime anterior, ininteligível mesmo em meio a uma linguagem pré-existente já estratificada em código. E aí tem duas questões aqui. Primeira, que existe uma certa oscilação nessa galera que pensou, alguns, né, desses pensadores que publicaram coisas aí sobre antropofagia, de por um lado considerar o Oswald radicalmente original e por outro desenhar aquilo ali como uma espécie de efeito de uma brasilidade que seria algo da não origem, né? Então, quer dizer, o Haroldo de Campos fala disso também, e ele mesmo, né, o Décio Pinhatari, oscila aqui entre classificar o Oswald como radicalmente original e, enfim, né, ao mesmo tempo, digamos, né, um autor que está publicando nessa esteira da não originalidade brasileira. Isso também é uma questão para ser pensada. E isso também reflete, digamos, né, talvez ali uma ausência de contato com a discussão da questão do gênio, né, que estava já naquele momento lá já estava sendo discutida de maneira séria, né, enfim, não só pela literatura, mas pela própria filosofia e tudo mais. E aí, enfim, deixo algumas dicas aqui já para poder pensar isso aí, porque isso não é uma mera, enfim, uma mera crítica pontual. Isso ajuda a entender o quanto que não havia exatamente uma originalidade no sentido complexo na antropofagia. Era uma originalidade pontual daquele momento ali. Então o Antônio Cícero tem um verso aqui muito interessante, que ele fala da questão do meio, né? Que a origem, enfim, eu até esqueci o verso aqui, mas ele diz que a origem se insinua, né? É mais ou menos assim, ó: toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio, né? Então é interessante pensar isso aí, sem perder de vista, obviamente, a história, né? Sem perder de vista a história. Essa questão do gênio também está refletida aqui em parte no trabalho do Benjamin, tá? Nesse livro aqui, no conceito de crítica de arte do romantismo alemão. Essa ideia de meio sem fim do Agamben também ajuda a pensar isso aí, tá? Não para poder substituir a ideia do gênio, né, ou a ideia da originalidade por uma ausência radical de originalidade, mas por uma perspectiva mais complexa, né, que obriga hoje a acessar o passado de uma outra forma, uma forma diferente daquela que o Oswald fez naquela época, tá? O Pedro Duarte também discute isso aqui, né, nesse livro Estilo do Tempo, tá? A questão do gênio, né? E também tem esse livro aqui que eu não li ainda, mas eu conheço aqui o roteiro, O Gênio Não Original, Poesia por Outros Meios no Novo Século, tá? Isso é para deslocar essa questão aqui, né? E não só para deslocar essa questão, mas também a própria questão do Marco Zero, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também aí até o final, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Sim, e uma outra coisa também importante, ainda nessa questão aqui da pretensa originalidade absoluta ali do Oswald, que ele está desenhando aqui como a coragem do zero, né? Você acaba inclusive meio que chegando numa conclusão precipitada de que, bom, então se começou ali, o zero é ali, então esqueçamos o que aconteceu antes, né? E isso atrapalha também a entender o contexto, porque a gente precisa estar o tempo todo voltando para rever certas questões, porque isso é fundamental. A gente não fez isso ainda com muitas coisas aqui no Brasil, né? O que mais? Vamos lá. Ainda na 41, ele diz aqui embaixo, né? O Oswald de Andrade e o Joaquim de Souza Andrade, né? Eram figuras exóticas, isto é, internacionais, né? Abstrusos demais para o bom andamento evolutivo da nossa história literária e, pois, simplesmente excluído dela, né? Como um intruso a que o tempo mecanicamente se encarregou de fazer justiça, anulando-o, né? E aqui, nessa coisa de classificar um autor brasileiro como exótico, isto é, internacional,
né? Isso também é uma característica típica de quase todas as leituras que foram feitas sobre a antropofagia, especialmente pela galera da estética e também pela galera da própria literatura, etc. e tal. Quer dizer, partindo do pressuposto que aquilo ali era, como eu já desenhei também em outras reflexões aqui, uma manifestação de uma estética da diferença, da diversidade, né? E eu acho que isso não só atrapalha pensar, como escorrega para uma série de perspectivas pré-complexas e parciais demais do mundo de hoje, inclusive no nível de algo que fique muito conectado com a perspectiva globalizante hoje, né? E a gente acaba esquecendo o local, achando que está pagando ali de contemporâneo, e a complexidade fica meio que amputada, né? Então eu escrevi aqui o seguinte: há essa tendência endêmica, né, de negar o caráter local do Brasil. É uma autofagia disfarçada de crítica, né, que ignora ou nega mesmo Portugal, que era aquilo que o Oswald estava negando também, né, e se coloca como cidadão do mundo, enfim, ou como leitura cosmopolita e tal, sem a construção do local, a construção mais ampla, né, do local. E aí, enfim, é isso, né? Então isso aqui também é muito importante. E o Brasil, eu já fiz vídeo também falando que a gente provavelmente nem construiu um país de maneira mais ampla, né? Porque existe uma série de perspectivas fraturadas aqui dentro, né? Quase todo mundo se sente desidentificado com o país em uma medida ou outra, e aí acaba se escorando num aspecto estrito da complexidade, esquecendo os outros, e isso gera no limite autofagia, o narciso às avessas e etc e tal, né? Então tem os ingênuos da subjetividade, os ingênuos líquidos, os neoidentitários, né? E enfim, e praticamente parte significativa da esquerda também. Quase todo mundo meio que se sente assim no Brasil, porque a gente não desenhou bem essa questão ainda, né? Bom, o que mais? Aqui na 42, tá? Ele aí fala sobre... O que mais aqui? Deixa eu ver. Tá aqui, né? Ele diz que só o enfoque do ponto de vista da linguagem pode detectar as diferenças reais, objetivas, as diferenças que, no caso, estabelecem a informação nova, a originalidade do Oswald de Andrade, né? E aí eu insisto que essa originalidade do Oswald era datada, estava datada ali, e a partir de uma perspectiva que não era de defesa da diferença, era uma perspectiva de guerrilha e de vingança contra o colonizador. Isso está bem claro lá no manifesto, e está bem claro quando ele data, né, quando ele muda a data de nascimento do Brasil, de descobrimento, enfim, né, de invenção do Brasil, para a devoração do Bispo Sardinha. Quer dizer, sutilmente é um neobarbarismo de guerrilha que se justificava naquele momento, que fazia sentido, né, mas que, se a gente continua lendo a partir dessa chave até hoje, acaba num neo-indianismo fraturado, né, e ressentido contra Portugal, que não consegue, enfim, reler a questão, tá? O que mais? Então a conexão do Oswald com a ideia de originalidade é não apenas uma armadilha da época, conectada com as vanguardas, né, mas também um índice do caráter ensimesmado e anti-histórico de certa visão pretensamente brasileira, porque fica nisso, né? A gente fica aqui meio que nós somos originais, então não precisamos dialogar com ninguém, não precisamos dialogar com nenhuma experiência, o Brasil é o futuro da humanidade, ponto, né? E é interessante também dialogar com outras perspectivas para poder acrescentar, enfim, para aprender com o que está funcionando e meio que ir, né, digamos, limpando aquilo que não está dando certo, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. Tem uma frase aqui na 42, 43 que ele diz, né? A linha que vai da poesia de Oswald de Andrade, dos seus manifestos e das memórias sentimentais de João Miramar, que são os livros, né? A poesia concreta, que aí já é a intervenção lá do Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, tá? É uma linha revolucionária, antiliteratura. A primeira está do lado da língua, a segunda da linguagem, né? Então ele está falando de um aspecto revolucionário, né, da antropofagia do Oswald. E aí eu diria o seguinte aqui rapidamente, né? A questão hoje, né, nesse momento que a gente pode reler isso, mais de 100 anos depois, né, e tal,
É interessante pensar no seguinte, né? Existem várias reflexões e vários casos na humanidade nos quais acontece uma revolução e a gente fica sempre tentando desenhar o que aconteceu depois. Como que essa movimentação pós-revolucionária se configurou. Então, naquele momento, porque muitas vezes a única saída é você pegar em armas, né, matar, enfim, né, ou guerrear, fazer uma guerra contra o invasor, e aí depois que acaba a guerra você tem que reconstruir a questão. Né? E essa questão, e aí é que entra o ponto digamos, do contexto pós-revolucionário da antropofagia, porque essa questão, no contexto pós-revolucionário, parece que não foi bem desenhada ainda. Tem muita gente aí hoje relendo a antropofagia e se escorando, tentando defender com todas as forças um caráter ali radicalmente brasileiro e radicalmente conectado com a diferença e com o cosmopolitismo, etc. e tal, ignorando que o Oswald estava negando Portugal naquele momento. E isso não é uma mera diferença, né, de perspectiva. Isso foi interferindo, foi influenciando em todas as releituras que foram sendo feitas em diálogo e em influência com a antropofagia. Tá? E ao mesmo tempo isso reflete também um certo contexto que eu já desenhei aqui também, né, que é o contexto do neomazombismo, da reflexividade negativa e do Narciso às Avessas do Nelson Rodrigues, e etc. e tal. Quer dizer, todas as perspectivas brasileiras que hoje negam alguma parte da nossa constituição simbólica, cultural, histórica, etc. e tal, estão exercitando um tipo de racismo e estão num barato de reflexividade negativa. Estão ali olhando para o Brasil sempre como, tem um problema que continua aqui. E ao mesmo tempo exercitando aquilo que está apontando como problema na sua própria, digamos, né, no seu próprio apontar. Então, quer dizer, né, em outras palavras, tem gente que fica criticando Portugal aqui e falando isso em português. Quer dizer, né, a gente não redesenhou bem essa questão ainda. Né? E isso também não é uma questão ligada só a esse ponto, porque nesse vácuo de releitura se infiltram várias perspectivas, não apenas essas perspectivas ingênuas, mas também as perspectivas violentas. Né? E é aí que mora a questão. Tá? O que mais, pessoal? Então, quer dizer, cito o exemplo aqui, mais uma vez, da Sueli Rounik, nesse livro aqui, Antropofagia Zumbi, no qual ela fala aí de atualizar a potência antropofágica. E aí, enfim, no caso, a insistência, né, da potência antropofágica me parece que é uma desevolução, né? É uma desrevolução. É um neomazombismo, reflexividade negativa, uma despotência, né? Porque a gente fica aqui, enfim, né, criticando Portugal sem nem perceber que está fazendo isso. Né? Portugal que não é mais aqui o colonizador, não é mais o império, e, enfim, né, e que já foi substituído em várias perspectivas, aí, praticamente todas talvez aí à direita, pelos Estados Unidos e pela retórica estadunidense, neoliberal, essa própria lógica aí dos crentes da prosperidade. Né? Os evangélicos estão ocupando os espaços dos católicos exatamente por conta dessa substituição de Portugal pelos Estados Unidos. Isso não é uma mera, também não é uma mera, enfim, não é um mero acaso isso. Né? É muito evidente que digamos, o atraso católico que o Brasil foi sustentando foi substituído, agora está sendo substituído aos pouquinhos por um atraso evangélico, no nível, enfim, né, cognitivo, intelectual, no sentido da discussão mais ampla do país, etc. e tal. Então, isso é evidentemente uma substituição daquela lógica que o Oswald estava criticando nos manifestos, né, do moralismo cristão, dos católicos, e etc. e tal, por um moralismo, enfim, né, pentecostal ligado à lógica da prosperidade, etc. e tal, e isso não muda basicamente nada no contexto mais amplo do país. Né? É gente que só quer ganhar dinheiro e ir para o paraíso, né, enfim, né, a qualquer custo. Tá? O que mais, pessoal? 43 aqui, né? Deixa eu ver, ainda na 43 tem uma questão interessante aqui, tá? Porque ele fala aqui das vanguardas, né? Ele fala aqui
Ele diz: a poesia pau-brasil, do Oswald, né, é o ovo de Colombo. Deus nos livre de todos os ismos parasitas das ideias novas e, sobretudo, das duas inimigas do verdadeiro sentimento poético, a literatura e a filosofia. Tá? E aí, pessoal, depois ele finaliza aqui dizendo, né, o parágrafo seguinte, ainda nessa questão aí do ovo de Colombo e tal, falando que o quixotismo em toda vanguarda genuína é um risco se o for necessário e alimentício, né? Então eu tenho aqui duas questões para levantar, tá, em relação a essa questão do ovo de Colombo, e que eu vou explicar para vocês o que é, e dessa questão das vanguardas do quixotismo, tá? Eu acho que é o seguinte, né, tá aqui, né, eu fiz aqui uma anotação, tá? Tratar o Oswald como vanguarda de modo genérico, assim como até a própria palavra modernismo, né, que também é uma espécie de uma perspectiva genérica que estava ali buscando sintetizar todos os movimentos da Europa e tal, futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, expressionismo, etc. e tal, polui a questão brasileira ali presente, né, no próprio manifesto, né? É preciso situar o futurismo ingênuo que resta da antropofagia, ou seja, a negação autofágica e anticomplexa do passado mais amplo, né? Para além disso, tem mais duas questões também ligadas a isso, tá? Aí entra a questão do ovo de Colombo, tá? Eu vou explicar para vocês agora, tá? E depois a gente passa para um outro tema aqui, tá? Então essa questão do ovo de Colombo é o seguinte, né? O Cristóvão Colombo, né, estava lá naquele barato de descobrir a América, etc. e tal, e aí teve uma reunião lá e tudo mais, e alguém disse para ele que ele fez um desafio lá, né, que ninguém consegue botar esse ovo em pé e tal, e aí ninguém conseguiu e tal, ele quebrou a casca, né, de uma das extremidades e colocou o ovo em pé. Aí disseram: pô, mas isso aí é muito fácil e tal, e ele disse: é fácil porque eu te mostrei como é que é, né, antes ninguém fez. Então, quer dizer, é mais ou menos isso que ele está desenhando aqui, conectando com a antropofagia, que é uma coisa que, digamos, né, na perspectiva dele, estava na cara, mas ninguém via, né? Eu acho que continua na cara e continua ninguém vendo, né? Porque a antropofagia fazia um sentido naquele momento, é um momento de guerrilha, é um momento de ataque digamos, né, pós-colonial, mas hoje não tem mais o menor sentido sustentar isso, tá? E aí, eu acho que uma coisa que demonstra bem isso é um trecho, voltando aqui ao Haroldo de Campos, tá, que era parceiro lá do Décio Pinhatari, né, na Poesia Concreta, e ele diz uma coisa aqui que é interessante sobre o ovo de Colombo, que eu acho que a gente tem que repensar também para poder ponderar um detalhe muito sutil e mal debatido no Brasil também. Ele diz aqui, né, na página 240 desse livro aqui, né, tá, que é o Metalinguagem e Outras Metas, tá? Ele diz o seguinte aqui, tá? Na página 240 ele fala que sobre a questão da origem do Brasil, né? Ele diz: articular-se como diferença em relação a essa panóplia de universália, eis o nosso nascer como literatura. Ele estava falando também lá do Gregório de Matos e tal, né? E aí ele finaliza dizendo: uma sorte de partenogênese sem ovo ontológico, vale dizer a diferença como origem. Então não significa procurar ontologia, né, mas significa questionar essa ideia de diferença como origem, né, que a diferença como origem é aquilo que não tem um desenho, né, um desenho específico, tá? E aí a gente acaba cego para a necessidade de fazer essa releitura de uma série de detalhes que ainda não foram relidos, digamos, né? Mas tem também uma outra coisa que é muito interessante, que é essa tal da partenogênese. Isso aí diz muito sobre a maneira como a maior parte do pensamento de direita, especialmente o pensamento de direita ligado às artes, relê, salvo as exceções de praxe, né, relê a questão da antropofagia. Então, vamos lá, só um detalhezinho que ele diz, né, então vamos conectar essa discussão aqui da partenogênese com o Marco Zero, né, para poder fazer a crítica aqui da ideia do Décio Pinhatari. E aí ele fala da partenogênese. Então, o que é a partenogênese? Olha só que curioso isso. A partenogênese é um tipo de reprodução que encontramos em certas fêmeas que não precisam de machos para fecundarem os óvulos. Certo?
ocorrem vários tipos de seres vivos, como plantas agamospérmicas, abelhas, pulgas d'água, lagartos, salamandras e algumas espécies de peixes, tá? E aí eu acho que assim, isso é muito significativo da maneira como uma parcela significativa do pensamento crítico no Brasil leu e releu a antropofagia. Por quê? Porque essa ideia de ficar conectando com a partenogênese, né, e com outras perspectivas que negam Portugal, é uma coisa que fica parecendo, tipo, negar o pai, né? Não, porque o Brasil não teve pai, porque Portugal foi um país que veio aqui, explorou e vomitou aqui todo tipo de violência, etc. e tal, então a gente tem que negar isso, né? Me parece que essas duas questões têm que ser limpadas, né? Primeiro que não se trata de discutir essa lógica no nível de pai, mãe, filho, ou macho, fêmea. Isso atrapalha pensar, porque no limite essa galera vai acabar negando Portugal, sempre, né? Então é substituir essa discussão por uma discussão histórica que entenda que nação é uma coisa que é diferente disso, dessa discussão, enfim, familiar ou discussão sexual e etc e tal. Para além disso, isso também atrapalha a conectar esses elementos da origem, porque fica se sustentando aquele aspecto de negação de Portugal que estava presente na antropofagia lá na década de 20. Tá? Então essas são duas questões aí que eu acho importante de ponderar aqui em relação ao texto do Décio Pinhatari em diálogo com o Haroldo de Campos. Tá? O que mais, pessoal? Quer dizer, e aí no limite, né, ele fala aqui da questão das vanguardas e tal, e no final ele fala aqui de uma coisa que é interessante, né, que ele fala que ele chama o Oswald de Andrade de antropófago pragmático e internacional, que nada tem a ver com o suposto problema de forjar uma língua brasileira, né? E aí essa questão do tal pragmatismo, né, do Oswald também a caráter para os neoliberais. A caráter que eu digo não é nem para os neoliberais usarem o Oswald, né? Os neoliberais quase sempre nem leram isso, né? Mas especialmente os neoliberais da economia, da política, né? E tal. Mas é porque os neoliberais ocupam esse espaço e são, digamos, né? É como se eles fossem ali, como se eles recebessem um afago desse pensamento que fica conectando o Oswald com uma lógica de pragmatismo que está conectada com a ideia de que ele seria simplesmente um artista de vanguarda, né? Vanguarda, modernismo, né? Aceleração, imediato, pragmatismo, pum, né? Os neoliberais adoram isso, adoram. E são eles que estão substituindo Portugal aqui dentro enfim, né? Estão ocupando um espaço de ausência de reflexão sobre esse elemento que está lá, digamos, né? Escondido e ninguém vê, certo? E aí, pessoal, enfim, se não der tempo eu faço mais um vídeo aqui que tem várias coisas interessantes aqui, tá? Para falar sobre esse texto. Mas para finalizar, eu cito aqui duas questões que estão na página 44 e aí eu faço mais um vídeo aqui para completar isso, tá? Ele está citando aqui o próprio manifesto, né? E aí ele fala, ele está enaltecendo a questão desse pragmatismo do Oswald, que naquele contexto estava ligado, por exemplo, a uma exaltação da linguagem falada, né? Ele diz: a poesia existe nos fatos e tal, e tudo mais, critica lá o lado do autor, etc e tal, e finaliza dizendo: a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Hoje a gente tem que repensar essa ideia, dentre outros elementos, no seguinte registro: como falamos, como é que a gente fala? A gente fala português, é um português brasileiro, mesclado e tudo mais, mas como é que a gente fala? A gente fala português. E hoje eu estava negando Portugal, a antropofagia estava negando Portugal. Isso fica um círculo vicioso que não se resolve, né? E a saída que muita gente encontra é ignorar essa contradição evidente e, digamos, deslocar a perspectiva da antropofagia para uma lógica de diferença, cosmopolitismo, etc. e tal, e a gente aí não constrói uma ideia de localidade conectada com esse cosmopolitismo para que a coisa fique mais complexa, né? Então isso também é um elemento importante aqui que vale a pena desenhar aqui. E por último, ele fala também da questão, só para finalizar mesmo, né? Ele fala que o processo criativo do Oswald consiste basicamente num processo de seleção do já existente,
no momento ou na memória, recorte, colagem, montagem, né? Antiliterariamente, o processo documentário, etc. No jornal anda todo presente. Essa ideia de recorte, colagem, montagem é enfim, o desenvolvimento posterior ali das vanguardas, né? Então não muda muita coisa do que eu falei antes. Para além disso, essa seleção do já existente, no que dizia respeito a Portugal, era para criticar, porque fazia sentido, mas hoje não faz. Então tudo isso também tem que ser relido para a gente desenhar melhor essa questão aí, tá? Então eu faço mais um vídeo aqui para poder completar a reflexão sobre esse artigo, tá? A gente se fala aí no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui!